Alô, boa noite. Na sexta-feira, dia 18, eu vou estar na AEC, Associação Espírita Kardecista de Itaquaquecetuba. E o tema da palestra é Reconhece-se o espírita pelas suas obras. E eu estava refletindo sobre esse tema. O que são as obras, né? Quais são as nossas obras? Apesar de se reconhece o espírita, mas pode ser qualquer pessoa, qualquer ser humano. Nós vamos ser reconhecidos pelas nossas obras. Que obras são essas? Aquilo que a gente fez durante a nossa existência. O nosso trabalho, a nossa profissão, as pessoas que a gente ajudou, as pessoas que a gente estendeu a mão, fez uma coisa legal, a nossa caridade, a nossa fraternidade, enfim. Qual é o legado, né? Qual é o legado que a gente vai deixar para a vida? E é assim que vão reconhecer, vão se lembrar da gente. E eu estava pensando nisso, eu falei, caramba, daqui 2 anos eu me aposento aqui da prefeitura. Se Deus quiser, daqui 2 anos eu estou começando um novo ciclo na minha existência. E eu comecei a pensar no meu legado. Qual é o meu legado? E eu descobri que estou valorizando pouco o meu legado, as minhas obras. Chá de cidreira. Fiz muita coisa, né? Estudei bastante, palestras, eventos, mas de repente eu comecei a olhar que muita coisa eu fiz baseado na experiência dos outros, do jeito que o outro fez, do jeito que o outro pensava, mas o meu legado mesmo. Quais as coisas que eu fiz e que de repente eu não prestei atenção? E aí já estava começando a querer fazer outras coisas e tudo. Eu falei, caramba, esse meu legado, quais as coisas que eu fiz e que vale a pena ser lembrada? É claro que se eu for falar aqui, de repente vai parecer algo meio piegas, né? Algo certa empáfia, um prepotente, né? Falando das coisas que fez, né? Se autoelogiar. Mas se eu não me elogio, se eu não falo das coisas que eu faço, se eu não acredito nas coisas que eu faço, quem é que vai acreditar? Então as nossas obras baseiam-se também na nossa confiança e na nossa alegria de fazer o que a gente faz. E eu comecei a colocar no papel as coisas que até hoje eu fiz. Então eu me lembrei do período que eu trabalhei no serviço como voluntário de valorização da vida. E lá eu fiquei durante 13 anos como voluntário, atendendo no telefone pessoalmente, participando dos cursos, participando do treinamento de voluntários que eu fazia questão pessoal de participar 2 vezes por ano, durante 7 semanas cada curso. Foi muito bom conhecer muita gente, aprendi muita coisa, desenvolvi. Foi um processo terapêutico de autoconhecimento maravilhoso. E aí quando eu deixei o trabalho para fazer outras coisas, eu já estava meio que marcado, né? Esse detalhe da minha vida. Por isso que eu falo tanto de valorização da vida. Aí eu fui para uma outra entidade, onde também participei bastante, fui muito presente, mas já numa esfera mais espiritualizada, mais mística também. E fiquei lá mais um bom tempo, participei de casas espíritas, estudei, aprendi, conheci pessoas. Então eu fui fazendo isso. E aí na prefeitura, quando tive a oportunidade de fazer o time do emprego, participar do time do emprego, que era a preparação das pessoas para o mercado de trabalho,
E as pessoas sabiam esse meu passado, e olha aí a obra. Por isso que eu quero falar isso. O teu passado te abre portas para trabalhos novos. Então, quando o pessoal soube que eu fiz parte desse trabalho, aí me traziam situações com alunos de escola, com pessoas do trabalho, aí eu comecei a fazer palestras na área de qualidade de vida, saúde emocional, tudo isso daí. E foi uma experiência fabulosa que eu faço até hoje, de conversar, de falar, de entender, de compreender isso. Terminando faculdade, pedagogia, depois pós-graduação em psicanálise, neurociência, tudo ligado para entender como é que a pessoa pensa, como é que o ser humano sente, como é que agir, como é que fazer. Então hoje a minha vida é muito baseada nesse mundo. E esse é o meu legado. Eu posso fazer um monte de coisas paralelas, eu posso fazer um monte de coisas que talvez sejam, vamos dizer assim, cópia do que os outros fazem. Mas as minhas obras, aquilo que eu vou deixar de legado, aquilo que eu vou ser lembrado, é do que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Gravando vídeo, falando, que eu intensifiquei muito mais nas redes sociais na época da pandemia, onde eu aproveitava para falar toda noite com todo mundo, que era uma forma de eu ajudar, colaborar. E durante o dia trabalhando com morador de rua, vivenciando todo aquele período. Então, esse processo de autoconhecimento, de entender o outro, de compreender o outro e também de se autocompreender, é o meu legado, é a minha obra da minha vida. Só que muitas vezes a gente vai deixando de lado por algo que o outro vai pensar do que se eu falar isso, se eu comentar. Cara, o que eu posso fazer? É isso que eu fiz na minha vida, é isso que eu faço. Não sem ostentar, sem me sentir melhor que os outros. Não tem nada a ver sentir melhor que o outro. Mas é valorizar aquilo que eu fiz na minha vida. É valorizar a minha história de vida. As coisas que me foram caras. As coisas que me ajudaram a me tornar o ser humano que eu sou hoje. Então a gente precisa aprender a valorizar a nossa história de vida. Mesmo que seja algo diferente do que os outros pensam, mesmo que seja alguma coisa que as pessoas não compreendam, não entendam, mas é a tua história, é a tua vivência, é quem você é. E você tem que acreditar, não só acreditar, mas fazer com muito amor, com muito carinho, acreditando, valorizando o que você faz, divulgando o que você faz, sem vergonha, sem a vergonha de achar que as pessoas vão pensar isso ou aquilo de você. Não são as pessoas que vão falar mal, que vão criticar negativamente, que vai mudar o teu legado. É como você vai agir com esse legado, como você vai agir com as suas obras, com aquilo que você construiu. Construir pela metade, abandonar e começar a construir o outro pela metade, abandonar, não tem nenhum sentido, não é legal. Então valoriza a tua história, valoriza as tuas obras, valoriza o teu legado de vida, valoriza as coisas boas que você fez. Coloca no papel tudo que de bom que você fez na tua vida até hoje e não tenha vergonha de dizer: eu fiz, faz parte de mim. Não seja, não pense que isso é falta de humildade. Deixa pra lá. Você tem que sentir bem. Você tem que sentir bem com o que você fez. Você tem que entender que aquilo faz parte da tua essência, da tua vida. Uma boa noite a todos e até a próxima.